Então nós estamos aqui caminhando dentro de uma série de mensagens sobre o coração de Jesus. E Jesus mesmo disse que o seu coração é manso e humilde. Essa é a característica. O Deus Todo-Poderoso, o Rei do céu e da terra, ele diz: tome o meu jugo, porque o meu coração, eu sou manso e humilde de coração. O que quer dizer manso e humilde? Quer dizer que ele é um Deus que nos abraça com graça. Mesmo tendo o poder e, digamos, o direito, se quisesse, de simplesmente nos fazer evaporar com um simples pensamento, ele nos abraça, ele nos ama, ele nos trata com mansidão. E isso é maravilhoso entendermos no Evangelho, que Deus ele trata você e a mim com mansidão, porque a ira, o ódio, a ira dele, ele derramou sobre si mesmo em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é manso e ele é humilde. Humilde no sentido pleno. Humilde no sentido de quem é rei, de quem é o soberano, de quem é o todo-poderoso, mas ao mesmo tempo é alguém que se deixa alcançar. É alguém que nós podemos ter a liberdade de nos aproximarmos dele a qualquer momento e sermos abraçados, sermos cuidados. E eu sei que alguns, quando ouvem o Evangelho dessa maneira, pensam: não, mas eu não mereço. Essa é a base do Evangelho. Eu não mereço também, ninguém merece. E o relacionamento com Deus não é baseado naquilo que eu mereço ou deixo de merecer. A nossa relação de amor intensa com Deus tem como base quem Deus é. E Deus, ele se autodefine como sendo amor. Deus é amor. Hoje nós vamos ler esses dois textos e vamos estar pensando sobre o coração de Jesus que anseia por nós. Eu sei que esse verbo é um verbo da língua portuguesa, mas não é tão usado assim. A palavra ansiar, quando eu tenho o anseio por algo, isso significa que o meu coração suspira por aquilo. Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, o meu coração está inclinado para. E é maravilhoso, à luz das Escrituras, quando nós vemos que o próprio Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, tem um coração que anseia por nós. Vamos ver, primeiramente, o texto de João 12,45, está aí na tela, que diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E Jesus tem outras passagens onde ele diz: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para Deus. E isto é maravilhoso. É maravilhoso pensar que Deus, ele é tão grandioso no seu amor por você e por mim, que ele fez isso. Ele se tornou homem. Ele viveu a história dele. E através da história dele, ele se conecta com a nossa história. Ele viveu a história dele para fazer parte da sua história e da minha história. E quando eu vejo Jesus, a sua maneira de agir com as pessoas, falar, posturas, eu estou vendo o que Deus faria se estivesse aqui no meu lugar. O que Deus faria se ele estivesse vivendo a minha história. E Jesus diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. E nós vamos ver um texto do Antigo Testamento, que está lá em Jeremias, capítulo 31, 20, onde Deus diz: não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele, pois o meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão,
declara o Senhor. Olha só, a palavra Efraim, aqui nesse contexto, ela se refere a Israel, que se refere a nós, se refere ao povo de Deus. Jeremias, o profeta Jeremias foi chamado por Deus para profetizar num momento muito crítico da história de Israel. O momento onde o povo, depois de haver quebrado tudo que não poderiam quebrar, depois de terem abandonado o Senhor e feito coisas abomináveis. O que eu chamo de abominável? O que eu chamo de abominável é alguém, no sábado, ir ao templo e oferecer um sacrifício a Deus, e aquela mesma pessoa, durante a semana, ir num vale perto de Jerusalém e levar o seu bebê e o sacrificar, e o matar, e o oferecer a um Deus pagão. Isso é abominável, para simplificar. Então, por conta disso, Deus falou, olha, o castigo vem, eu vou disciplinar, e a Jeremias foi dada essa incumbência de simplesmente ir anunciar ao povo que, olha, o castigo vem e não tem como, é uma consequência, e não adianta querer, buscar auxílio em algum reino, em algum exército egípcio, ou o que seja, porque os babilônicos virão, o castigo virá. E em outras palavras, o que ele dizia era isso, olha, quanto menos vocês se esforçarem, melhor. Se vocês simplesmente aceitarem o que Deus está tendo, o sofrimento vai ser menor. É claro que Jeremias ele não foi uma pessoa popular no reino, foi perseguido, foi preso, etc, etc. Mas, da segunda metade do livro, Deus ele dá uma palavra de esperança, porque é esse o papel do profeta. O profeta não é aquele que adivinha a coisa do futuro, isso não é ser profeta. O profeta é aquele que fala a verdade, mas ao mesmo tempo traz esperança. E é assim que Jeremias, profeta de Deus, ele fala do castigo e depois ele começa a falar então da restauração de Israel. E é nesse contexto que essa palavra ela tem um significado muito grande, porque Deus estava trazendo o seu castigo sobre Efraim, ele estava trazendo o seu castigo sobre Israel. E quem via tudo o que estava acontecendo podia pensar, olha, é o fim, estão destruídos, acabou. Mas Deus então, com seu coração cheio de amor, ele fala, não é Efraim o meu filho querido, está sendo disciplinado, mas está sendo disciplinado porque é filho querido. É o filho em quem eu tenho prazer. E Deus diz, pensa bem, para e presta atenção no que a Bíblia está falando. O Deus, o Criador de todo o universo, ele está fazendo essa afirmação para mim e para você. Ele diz, cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Deus fala, Deus menciona você, e o coração de Deus mexe. Por isso o meu coração, por ele, anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. E a pergunta é essa, se o amor de Deus é tão grande, por que para nós é tão difícil crer que somos amados? Pare e pense. Não é esse um dilema do nosso coração? Nós temos dificuldade de crer que somos amados. E quando falamos em Deus e ouvimos até mesmo uma mensagem como essa, no nosso coração começa a nossa memória, vem aquele inventário, aquele grande inventário dos nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas faltas, aquilo que nós fizemos e os segredos do coração, e nós ficamos às vezes em dúvida. Será que Deus realmente me ama? E a dúvida em relação ao amor de Deus nos massacra, porque nos separa dele. Enquanto você tem dúvida, você não se aproxima, você não se lança, você não se entrega aos braços do Senhor. Porque você tem aquela dúvida, de repente ele não me ama, e ao invés de me dar um carinho, ele vai me esmagar. Mas o que nós queremos ver hoje, através de três histórias que nós temos no Evangelho, é ver o amor de Deus por nós. Nós devemos entender, primeiramente, que Deus nos ama. Isso é a primeira coisa que você deve decorar, gravar na memória.
Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. O amor de Deus não é aquele amor que foi despertado por uma criatura ou algo que Ele encontrou. Não, foi uma decisão. E Ele decidiu nos amar mesmo quando todo o universo estava sendo realizado na sua mente. Nós ainda éramos um projeto, e mesmo sendo um projeto, Ele já conhecia toda a dor que as nossas atitudes causariam a Ele, e mesmo assim Ele decidiu nos amar. É isso que a Bíblia chama de aliança, é isso que a Bíblia chama de pacto, que nós vemos em vários textos, Paulo e todos mencionando o pacto, a aliança. Pacto é isso, é esse compromisso unilateral de Deus de nos amar. O nosso relacionamento com Deus não é um contrato, onde eu faço a minha parte, Deus faz a dele, se eu não fizer a minha, Ele não me ama. Não. O relacionamento com Deus é uma aliança, é uma decisão unilateral. A mesma aliança que existe entre você e os seus filhos. O neném estava lá sendo gerado. Em alguns casos, o neném ainda está sendo projetado, né, desejado. Mas já há amor. O dia que você recebe ali a notícia, pronto. Você já sabe, eu amo. Eu vou cuidar dele, não só até ele terminar a faculdade, mas vou cuidar dele. Você não espera o neném nascer, crescer, para conversar, ver se gosta e decidir se ele vai ser seu filho ou não. E por que Deus fez assim? Para nós entendermos um pouquinho o que é o relacionamento dele conosco. É por isso que nós chamamos Deus de Pai. Ele é Pai. E eu gosto das histórias do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, porque é através das histórias que Deus ele vai tocando a nossa história também. É interessante, a Bíblia ela tem variados tipos de literatura, mas é basicamente uma grande história. E uma característica da humanidade é que a humanidade toda, todo ser humano gosta de ouvir história. Todos nós. Aquele que gasta lá não sei quantas horas vendo televisão e tudo mais, por que ele faz isso? Porque gosta de história. Deus ele nos fez assim. E Ele se comunica conosco através dessas histórias. E a história de Jesus, que começa antes da criação e nos envolve hoje, essa é a grande história da redenção. Cada história é a história da redenção. Vamos ver 3 cenas que mostram esse anseio do coração de Jesus por nós. Primeiramente temos essa em Mateus 8, de 1 a 13. A cura do leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Veja só, nessa passagem nós vemos o coração de Jesus aberto às pessoas. Nós vemos aqui a história desse homem que é descrito simplesmente como um leproso. E à medida que nós lemos e à medida que nós pensamos na nossa própria vida, não é muito difícil de nós nos identificarmos com ele, ainda que, graças a Deus, a nossa saúde seja perfeita, seja boa, mas a gente sabe que essa situação de enfermidade e vamos usar aqui como metáfora, né? Essa lepra, em tantas vezes elas tocam áreas da nossa vida. Pois bem, Jesus ele desce do monte, uma grande multidão está com ele e vem então um leproso. A situação do leproso naqueles dias era horrível. Ainda hoje, né? É algo difícil, mas hoje, graças a Deus, há tantos recursos e tudo mais, mas naquela época, quando alguém era detectado e constatado caso de lepra, pronto, faz um X, a vida acabou, certo? Tem que viver separado, fora da família, não pode viver no convívio social. E se entrar na cidade, corre o risco de ser apedrejado. O leproso, ele acaba sendo como se fosse um viúvo ou uma viúva. Ou seja, ele vive num estado constante de luto, porque a vida se foi.
Ele tinha uma vida, ele tinha trabalho, ele tinha tantas coisas, ele estava envolvido, ele tinha a vida dele e de repente algo apareceu no corpo e foi detectado lepra. E aquilo começa a trazer um grande problema na vida dele e a vida dele passa por essa interrupção, passa por esse processo. E ele agora, aquilo que era a vida dele passa a ser saudade, passa a ser dor, passa a ser luto. Uma vida muito difícil. Um homem que talvez ele consegue ver a família de longe. Quem sabe chegando na vizinhança muito de longe, porque nem na cidade podia entrar. Ele conseguia ver a esposa, conseguia, quem sabe, ver os filhos, percebeu, olha, está crescendo, olha. Situação difícil. O leproso ele tinha que andar, alguns como se fosse um sino na roupa para fazer barulho, para todo mundo saber que ele era leproso. E se tivesse num lugar público, tinha que ficar falando, eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. Ou seja, aquilo que é a minha vergonha e a minha dor, eu tenho que ficar proclamando. Mas esse leproso, ele chegou e ele adorou a Jesus. E aqui é maravilhoso, porque aquele homem, ele não chegou diante de Jesus e começou a pensar na sua situação. Ah, eu sou leproso, não posso. Não, ele sabia quem ele era, mas ele sabia quem Jesus era. E ele chega diante de Jesus, o adora. E ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E no versículo 3 nós vemos aqui o coração de Jesus, porque o coração, aquilo que está aqui dentro, a gente vê nas ações, a gente vê nas palavras. Né? Jesus mesmo falou, ó, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ou seja, as nossas atitudes refletem o que está no nosso coração. E Jesus Cristo, quando aquele homem clama a ele, diz o texto, Jesus, estendendo a mão, tocou. Antes de falar qualquer coisa, Jesus tocou. Jesus tocou porque o coração de Jesus sentia a situação daquele homem. No coração de Deus havia compaixão por aquele homem. Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, mas Ele olha para você, para mim, para os seres humanos todos. É por isso que a gente se esforça em convidar gente, em falar de Jesus, porque o amor de Deus não é exclusividade, não é uma coisa que nós descobrimos e é só para nós. Não. E se nós amamos Deus, queremos que o relacionamento se estenda. Então, Jesus Cristo, Ele, primeira coisa, Ele estendeu a mão e tocou aquele homem. Eu fico imaginando o que aquele homem sentiu, qual foi o impacto na vida dele, em virtude daquele toque que ele recebeu. Porque fazia meses, anos que alguém não encostava nele. E quem sabe a vida toda ele não teve a experiência de receber um toque tão amoroso, tão abençoador. E Jesus o toca. Quando Jesus toca, Jesus ele está tocando um leproso. E ele está afirmando que ele não tem receio de tocar um leproso, ele não tem receio de se envolver com alguém naquela situação. Da mesma forma, quando você chega diante de Deus, Deus ele toca você. Deus ele não tem receio, Deus ele não está pensando. Jesus ele não pensou, bem, se eu tocar, a lepra vai passar para mim. Não, ele sabia, eu vou tocar e a vida vai passar para ele. Quando Jesus ele nos toca, Deus nos toca, ele não fica, se eu tocar eu vou ser menos santo. Se eu tocar, eu vou me tornar, quem sabe, um pouco pecador. Se eu tocar o Ezequias, vai ser um problema se eu tocar o Ezequias. Não, Deus ele toca, sabendo que nada vai contaminar, a morte não vai vir, mas é a vida que vai estar sendo transmitida. E Jesus toca aquele homem e diz, quero, fica limpo. Simples, quando vem da boca de Deus. Porque para nós é um problema complicado. Ainda hoje, graças a Deus, pessoas com esse tipo de enfermidade conseguem ter uma vida muito diferente do que eles têm e tudo mais, e tratamentos e etc. Mas Jesus apenas com uma palavra, quero, fica limpo, e logo ficou purificado
da lepra. O que purificou a lepra desse homem? Nós podemos falar, o poder de Jesus, o toque de Jesus, a mão, claro. Mas, acima de tudo, o que purificou esse homem foi esse coração de Deus. Esse coração de Deus que anseia por nós. Mas nós temos uma outra história que eu gosto muito também. É a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu vou ler apenas uma parte, está na tela, Lucas 7, vamos ler do 11 ao 15. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam paravam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. A beleza do coração de Deus, esse coração que anseia por nós, é que ele tem esse poder de transformação, ele tem esse poder de restauração, ele tem esse poder de cura. É maravilhoso nós pensarmos nisso. Jesus ele está se aproximando dessa cidade e ali está um funeral, um enterro. A multidão está vindo, carregando o caixão. E no caixão está o filho único de uma mulher que já é viúva. Situação triste. A mulher poderia ter 10 filhos e o marido do lado, e se o filho estivesse no caixão, seria doído. Mas o filho único, para alguém que já estava sofrendo pelo fato de ser viúva. Nós temos aqui a realidade da morte. A realidade da morte, ela é cruel. E ela traz consigo tanta dor, tantos problemas. E o que me agrada nessa passagem é porque é muito conhecido aquele ditado que alguns falam. Né? As pessoas dizem, nós damos solução para tudo, menos para a morte. Mentira, não dá solução para tudo. Nós não damos solução para tudo. Mas é o que falamos, não, a gente consegue resolver tudo, menos a morte. E aqui nós estamos diante aquele cujo coração se move quando pensa em você, ele tem solução para tudo, incluindo para a morte. Não há impossíveis para ele. Jesus disse aos seus discípulos, o impossível para o homem é possível para Deus. Deus não conhece esse tipo de limitação que nós temos. Jesus então, ele se aproxima, ele olha aquela situação, ele vê aquele enterro saindo, e ao ver a mulher, versículo 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Jesus, quando viu aquela mãe, ele teve compaixão. O coração dele foi capaz de sentir um pouco da dor daquela mulher. E, movido por isso, ele dá uma palavra de conforto. Isso é assim tão precioso. Nós pensarmos, vamos dizer, nessa grandeza gentil de Jesus. Nessa mansidão do seu coração. Ele vai ao encontro da mulher e ele não começa já a fazer muita coisa, não, mas a compaixão no coração dele em relação a ela, e a primeira palavra que sai da sua boca para ela é uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto. E quando ele diz não chore, é porque ela estava chorando. Ele não ia chegar para alguém que não está chorando e falar não chore, eu não estou chorando. A mulher estava chorando, estava em prantos, a dor, o coração sofrendo, filho único, saudade, perda, luto, tudo. E Jesus diz, não chore. E depois disso ele aproximou-se e tocou no caixão. Era como se fosse um ritual, né? Estão vindo, né?
todos tocados pela morte do rapaz, e aqueles carregando o caixão, e Jesus ele interrompe, ele põe a mão, está vindo, ele põe a mão, ele interrompe, vamos parar isso aqui. E é maravilhoso, presta bem atenção nisso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo, é o que a Bíblia diz. E quando Jesus ele entra na sua história, ele entra na nossa história, ele entra para interromper tudo. Ó, para. Todos os processos de morte, de sofrimento, de angústia, de autoflagelação e de tudo que a gente tem, ele chega e para. Porque ele é aquele que tem autoridade, tem poder e tem coração para resolver todas as coisas. E quando ele para, os que carregavam pararam, e Jesus faz o inusitado. Ele conversa com o falecido. Ele olha para o jovem e fala: jovem, eu lhe digo, levante-se. Olha aqui que na frase de Jesus para esse jovem, nós vemos algo muito assim legal, muito maravilhoso sobre a natureza da vida e a natureza do relacionamento dele conosco. Ou seja, o rapaz estava morto, mas a existência dele não tinha sido eliminada. Ele estava morto, mas não estava aniquilado. Porque o seu ser, o meu ser, ele foi criado para a eternidade. O nosso ser não é só corpo. Corpo é algo, é uma das partes. E é preciosa, né? Estamos nos aproximando da Páscoa, vamos comemorar a ressurreição, né? Vamos comemorar o resgate desse corpo, né? Porque vamos viver com Deus, não é almas flutuantes, vamos viver nós, é você inteiro nesse mundo restaurado. Mas dentro de nós existe a alma, o espírito, e alguns ficam debatendo sobre isso, aí vamos falar assim, existe essa parte visível, existe uma parte invisível, né? O cérebro é responsável pelo pensamento. Sim, a gente sabe que nessa integração agora ele é responsável por muita coisa, mas quando você morrer você vai ver que você vai continuar pensando, vai continuar vendo, vai continuar falando. E Jesus aqui, ele ciente dessa realidade, ele olha para aquele ser, para aquele rapaz, sabendo que ali não estava algo que ele fala, e sem criar aqui polêmica, mas a alma dele estava ali, não estava. A alma podia estar lá no paraíso, onde ele estivesse, e ela ouviu a voz de Deus, ela ouviu. Porque a voz de Deus é assim, ela é ouvida em todos os lugares. E ele olha para aquele rapaz e ele disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. E ele se levantou, sentou e já começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha só como que o coração de Jesus, ele trabalha, o coração de Deus, ele trabalha de uma forma assim muito abençoadora, de uma forma muito prática, nos encontrando onde nós estamos, nos encontrando dentro das nossas necessidades e trazendo soluções definitivas. Não tem coisa melhor do que experimentar uma vida com esse Deus. Na sua agenda, qual que é a sua meta de vida? A minha meta de vida, eu tenho, lógico, tantas coisas que eu quero fazer, né? Eu e Mara, quantos sonhos, quanta coisa boa, mas principal, o que eu quero fazer na vida? Eu quero Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero estar perto dele, eu quero ser absorvido por ele, porque é nele que tudo mais faz sentido. Ele não é uma peça que eu coloco na minha vida quando tudo vai bem, e não, eu vou colocar isso aqui porque essa parte, né, espiritual é importante para os filhos. Não é isso. Deus, ele é essencial, ele é tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ele assim. Finalmente, rapidamente, essa é uma outra passagem, uma outra história que sempre me impressionou. Visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só,
com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é a famosa passagem da mulher adúltera. Os homens, os doutores da lei, eles estavam com todo um esquema, procurando, buscando uma maneira de prender Jesus, de condenar Jesus. No dia anterior já tinham feito muitas tentativas. O dia terminou, eles não conseguiram. E estranhamente, o dia amanhece, eles já estão com uma mulher pega em flagrante adultério. Eu olho para essa passagem e eu tenho dificuldade de imaginar outra coisa, senão um dos planos mais terríveis, dos próprios doutores da lei, tendo várias ideias, até um pensar, mas já pensou se a gente pega uma mulher adúltera, leva, a gente pode fazer essa pergunta para ele. Aí o outro, a ideia é boa, mas como que a gente vai pegar uma mulher em flagrante adultério? Ah, não, eu conheço o fulano, ele conhece a Beltrana lá, vamos lá, não, dá o dinheiro para ele, manda ela ir para lá e marca o horário que ele vai estar lá na casa, lá da prostituta. E então, eles vão e a pessoa vai e depois eles aparecem. E a mulher é xingada, é esbofeteada, é humilhada e arrastada. E eu pergunto aos olhos de Deus, pecado é pecado, mas quão grande e sério pecado aqueles homens estavam cometendo. E eles chegam e arrastam aquela mulher e jogam ela nos pés de Jesus. E a mulher, quem sabe, naquele momento estava pensando na morte, estava pensando em apedrejamento. E talvez o coração dela estivesse suspirando até que enfim a morte vai chegar. Porque há momentos que a pessoa está tão sem esperança que ela acha que a morte seria um doce beijo. E ela está. Mas ela está aos pés de Jesus. E aqui uma outra coisa muito preciosa. Às vezes as conspirações da vida, as coisas mais terríveis que nos acontecem, são os instrumentos que Deus vai usar para nos jogar aos pés de Jesus. As tramas de morte, as desgraças planejadas contra nós, muitas vezes é a mão de Deus nos levando para nos jogar aos pés de Jesus. E eles chegaram, fizeram a acusação, esperaram de Jesus a resposta, e Jesus começa a riscar, desenhar no chão. E eles insistem, ele levanta e diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E volta a desenhar no chão. E diz o texto que, começando pelos mais velhos, começaram a largar as pedras e começaram a ir embora. E por fim está aquela mulher sozinha com Jesus. E Jesus olha e pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Onde estão aqueles que nos condenam? Onde estão aqueles que falam mal contra nós? Onde estão aqueles que estão querendo a nossa morte? Nessa passagem nós aprendemos que todos eles têm na sua própria vida erros, pecados, mazelas, dores, chagas, piores que as nossas, muitas vezes. E eles, tocados pela própria consciência, vão embora. E Jesus, que seria o único que teria o direito, por não ter pecado, teria o direito de atirar a pedra. Ele olha para ela com compaixão. E ele diz: eu também não te condeno. A mão de Jesus seria a única mão na terra que poderia pegar uma pedra e jogar naquela mulher. Mas ao invés de usar a sua mão para pegar uma pedra e matar a mulher, Jesus ele usa as duas mãos para entregar-se na cruz e receber em cada uma delas os cravos, por ela e por nós, por mim e por vocês. E Jesus ele diz: eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus ele não minimiza o pecado. O coração de Deus ele não trabalha justificando o pecado e dizendo: não, olha,
não é tão... Não, pecado é pecado, pecado ofende, pecado dói, pecado incita a ira de Deus, pecado crava nas mãos de Jesus os cravos na cruz. Mas Jesus aqui nesse momento, ele entrega a sua vida por nós. Pecado é pecado. E ele diz, vai e não peques mais. Mas eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus disse, eu não te condeno, não porque ele, quem sabe, entendeu toda aquela trama que eu tentei explicar e disse, não, essa mulher, coitada, ela é uma vítima do meio. É claro, Jesus sabia a história dela, ninguém se torna uma prostituta sem ter uma história de tristezas e problemas e angústias e frustrações. Ele sabia. Mas ele não está aqui justificando, assim como ele não justifica os nossos pecados dessa maneira, tentando dizer, não, ele é assim, mas foi por causa disso, por causa daquilo. Não, ele olha e diz, é pecador. Mas ele justifica com base no amor do Pai, com base no seu coração cheio de amor, com base na sua aliança, aliança que o levou a vir e entregar-se por amor de nós. Senhor, nós louvamos-te pela tua palavra, louvamos-te pelo teu coração que se inclina para nós, que anseia por nós. Que maravilhoso. Abra o nosso entendimento, Deus, para nós compreendermos isso. Derrama, Senhor, sobre nós a tua bênção. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós louvamos-te, Senhor. Seja louvado o teu glorioso nome. Derrama da tua vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.